Irmãos, então para você que está participando aí da terceira aula, essa é a terceira aula, né? Que eu dividi em 3 vídeos. Um vídeo com quase 1 hora. A segunda parte da terceira aula foi um vídeo de 2 minutos, tá? Não deu como para eu juntar, não tive como processar esse vídeo no aplicativo, né? E aí eu estou fazendo aqui essa terceira parte da terceira aula, tá? E eu estava lendo aqui, irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo de número 19, que diz o seguinte: Porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então veja que Deus não está prometendo, né? Primeiramente, isso aqui, o apóstolo Paulo está fazendo uma citação, né, de uma profecia, né, na qual Deus promete que vai aniquilar, vai destruir a inteligência dos inteligentes mundanos e vai aniquilar e destruir a sabedoria dos sábios humanos, dos sábios deste mundo. Quer dizer que Deus, ele, pela sua sabedoria divina, né, pela verdadeira sabedoria, que é a sabedoria de Deus, ele irá aniquilar, né, a sabedoria do mundo, a ciência do mundo e a ciência humana. E aí o apóstolo Paulo, ele está dizendo que o fato de haver dissensão nas comunidades cristãs para que elas não se unam entre si é porque todas as comunidades cristãs estão fazendo uso da sabedoria humana para explicarem a Bíblia, para explicarem as profecias, para explicarem as escrituras sagradas, tá? O versículo 20 diz o seguinte: Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Né? Ou seja, quando diz porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, né? Isso aqui Deus, aliás, o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma demonstração de que o ser humano, mesmo no uso da sua ciência humana, não conseguiu descobrir, perceber, não conseguiu conhecer que Deus, né, estava planejando a salvação da humanidade, né? Que Deus estava planejando a vinda de Jesus ao mundo, que Deus estava planejando implantar um reino de Deus na terra, né? Então, o Evangelho foi um segredo de Deus que os profetas estavam cientes, né, de que Deus havia preparado algo, mas Deus não havia revelado para os seres humanos, exceto para os profetas e para os apóstolos. E aí ele diz, no versículo 21 de 1 Coríntios 1, Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, quando o apóstolo Paulo fala a palavra loucura da pregação aqui, ele está sendo irônico, tá? Ele não está falando ao pé da letra. Ele está dizendo que a pregação do evangelho é loucura. Mas ele está dizendo assim, já que o mundo, né, não conheceu a Deus em sua própria sabedoria, quer dizer que já que o mundo não foi capaz de produzir uma ciência digna de se chegar a Deus, de se chegar ao conhecimento de Deus, quer dizer, e por esse versículo, né, entende-se que a teologia em si, ela não é uma ciência pela qual se chega a Deus. A teologia atual, como a vemos, como temos, porque a teologia é uma ciência produzida pela vontade humana, né? Então, portanto, a teologia em si,
ou até mesmo a filosofia em si também, no caso da teologia, né, é uma ciência pela qual o homem não consegue se achegar a Deus, conhecê-lo como ele realmente é. Né? A teologia o que faz, na verdade, é só especular alguns fenômenos com relação à Bíblia, com relação ao que está escrito, mas não é um dom que vem de Deus. Tá? A teologia é um estudo, é uma ciência, poderíamos falar assim, que busca conhecer a Deus, mas que, na verdade, não consegue conhecer a Deus. E Paulo explica que o homem, em sua sabedoria, não conheceu a Deus. O mundo não conheceu a Deus. Né? Aprove a Deus, quer dizer, agrade a Deus, salvar os crentes pela loucura da pregação. Né? Então, Paulo está dizendo assim, já que o mundo não conheceu a Deus, né, e considera que a sabedoria de Deus é loucura, então pronto. Então nós vamos ser salvos por essa loucura que eles pensam que é loucura. Né? Quer dizer, estamos sendo salvos pela sabedoria de Deus. Amém? E o versículo de número 22 diz assim: porque os judeus pedem um sinal, e os gregos buscam sabedoria. Né? Então eu queria contextualizar aqui no seguinte, que para acreditar em Deus, os judeus queriam apenas milagres. Se tivesse milagres, pronto. Para os gregos, né, porque naquela época a filosofia estava muito em alta, eles não precisavam apenas de milagres, eles precisavam entender. Quer dizer que o processo de conhecimento do judeu era um processo de conhecimento diferente, ou melhor, o processo de conhecimento do judeu para que ele chegasse a Deus era o processo de sinais, de milagres, né? Enquanto que para os gregos, o processo de conhecimento pelo qual eles alcançariam o conhecimento de Deus não eram os sinais, não eram os milagres, eram a ciência. Eles queriam filosoficamente compreender Deus. Tanto que eles faziam reuniões para tentar conhecer a Deus. Né? E aí, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que quando os judeus, né, você lembra daquela passagem que o Senhor Jesus Cristo sempre se via aperreado, digamos assim, né, como se diz aqui no Ceará, pressionado pelos fariseus, pelos doutores da lei, para fazer algum milagre. Diz assim, o que você poderia fazer aqui de milagre para poder, de sinal, para poder a gente crer em você, que você é o Filho de Deus, crer em tudo que você está falando. E aí Jesus dizia, nenhum sinal vos será dado. Né? Então, interessante, nenhum sinal seria dado aos judeus. E é o que os judeus queriam, mas Deus não deu. Quanto à sabedoria buscada pelos gregos, os gregos queriam conhecer quem fez o mundo, de onde veio o mundo, se existe um Deus, se não existe. Né? Eles queriam compreender isso mesmo de forma racional, sem ser apenas por fábulas religiosas. Né? E daí, o apóstolo Paulo se viu também pressionado a explicar aos gregos de forma racional. Né? E aí por isso que ele registrou, né? Ele registrou aqui que os judeus pediam sinal e os gregos pediam uma prova de Deus, uma prova racional. Amém? O versículo 23 diz o seguinte, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, Jesus Cristo não veio em satisfação de sinais para os judeus, né? E nem veio em satisfação de conhecimento para os gregos. Jesus Cristo veio pelo ministério do apóstolo Paulo apenas como
uma verdade em pessoa, uma verdade pessoal, né? Ou seja, Paulo mostrou Cristo, falou de Cristo. Então, Jesus é. E Paulo está dizendo aqui que Jesus é. Jesus é a sabedoria de Deus e o poder de Deus, como diz aqui no versículo 24, mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, para as pessoas chamadas, tanto judeus quanto gregos, aleluias, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, não somente pessoa encarnada, ele não é somente a verdade. Jesus Cristo, que disse eu sou a verdade, ele não é apenas a verdade encarnada, tá? Jesus não é a verdade, apenas a verdade encarnada, como Jesus Cristo também é a própria sabedoria de Deus, tá? Então, como sabedoria de Deus, Jesus ele é apresentável em forma de ciência, assim como ele veio apresentável em forma de pessoa encarnada. Tá, irmãos? E aí, o versículo de número 25 diz o seguinte: porque a loucura, entenda, aqui tá ironicamente, tá? Que Paulo tá dizendo, a loucura de Deus, Deus não é louco, tá? Mas para o mundo, Deus é louco. Tipo, a sabedoria de Deus é um absurdo, né? Para o mundo, para a ciência humana, para os acadêmicos, a sabedoria de Deus é um absurdo, não existe. Não existe, porque contradiz totalmente a sabedoria humana. No entanto, há uma sabedoria chamada sabedoria de Deus. E essa é a sabedoria verdadeira, tá? Existe a sabedoria verdadeira, e se existe a sabedoria verdadeira, é porque se há mais outras formas de sabedoria, são sabedorias falsas. Abra comigo aqui rapidinho em Provérbios, capítulo 2 e versículo 7, que diz o seguinte: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Então Deus reserva a verdadeira sabedoria para quem é reto. Só para quem é reto. Tá? O que é reto? É a pessoa que faz o que deve ser feito. Que cumpre a justiça que deve ser cumprida, que faz a vontade de Deus. Tá? A vontade, que cumpre o dever que deve ser cumprido, e é um dever que satisfaz a vontade de Deus. Então, Deus está falando de uma verdadeira sabedoria em Provérbios 2,7. Quando ele destaca uma sabedoria como sendo a verdadeira, subentende-se que há uma sabedoria que não provém de Deus, que não é verdadeira, que é a sabedoria humana. Aquela que Tiago destacou no capítulo 3, que é uma sabedoria terrena e humana, tá? A qual eu chamo de ciência da vaidade. Ciência da vaidade. Tá? Então, a ciência da vaidade é a ciência humana, é o nome da ciência humana, o nome da falsa sabedoria. Né? Então, quando o homem não compreende a Deus, é porque ele está pensando de acordo com a sua sabedoria, sua própria sabedoria, que é a ciência da vaidade. Tá? E o versículo de número 25, o versículo de número 26 diz o seguinte: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres,
que são chamados. Entenderam? Veja que entre o povo de Deus, o número de pessoas que são bem de vida, que são ricas, que são sábias, que são inteligentíssimas, bem pouquinho. Mas o número de pessoas que é pobre, o número de pessoas que é leiga, que não sabe, não tem muito conhecimento, entendimento, é um número exorbitante em comparação. É um número incalculável em comparação ao número de pessoas sábias. Então, você vê algum cientista convertido? Você vê algum filósofo convertido? Pessoas de alto capital intelectual convertida? Você não vê. É raro ver, mas é raro, é muito difícil. Né? Então, é isso que Deus está dizendo. Então, existe até uma argumentação, existe até um discursozinho usado aí por algumas pessoas que são, infelizmente, inimigas do povo de Deus, inimigas de Cristo, inimigas da igreja, que dizem o seguinte, que as igrejas, né, as comunidades cristãs, só são cheias de pessoas porque são pessoas leigas. Porque se fossem pessoas inteligentes, não seriam bobas. Né? Mas olha, quem fez essas pessoas bobas, leigas, não sábias, pessoas de baixo poder de baixo capital intelectual, de baixo poder aquisitivo, virem para Cristo é o próprio Deus. Não foi a capacidade do líder daquela comunidade cristã, daquele edificador. Foi Deus que chamou. É próprio da vocação de Deus chamar os mais pobres, os mais leigos. Tá? Isso é uma forma de Deus fazer a justiça. Amém? E aí o versículo de número 27 diz o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Quer dizer, quando ele fala as coisas loucas deste mundo, ele está falando quando Paulo diz assim, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, né, o apóstolo Paulo está falando as pessoas que não são sábias. Ele não está falando pessoas realmente com distúrbio mental, não. Né? São pessoas leigas. Loucas aqui é pessoas leigas. Quer dizer que Deus escolheu as pessoas leigas. Pessoas sem estudo, sem instrução, sem muito entendimento das coisas. Né? Para confundir as sábias. Entenderam? Então, Deus escolheu pessoas leigas, pessoas que não estudaram, né? não tem muito capital intelectual, para confundir quem tem muito capital intelectual. Entenderam? Por exemplo, Deus toma uma pessoa que não estudou, que estudou até a 4ª série, por exemplo, ou não estudou nada, e Deus usa essa pessoa, né, para confundir, né, para confundir aquele que estudou muito, demais, que tem mestrado e etc. E sabe demais, sabe muito. Ou então Deus usa o pobre para confundir o rico. Como confundir o rico? Por exemplo, o rico pode ter todos os bens necessários para suprimento de suas necessidades e mesmo assim ele passar necessidades. E Deus escolheu o pobre e mesmo ele não tendo bens financeiros para suprir suas próprias necessidades, Deus supre as necessidades desse pobre ao ponto de não faltar nada para ele. É assim que Deus confunde o rico, tá? Aleluias. Então, glória a Deus. Vamos pular aqui, tá, irmãos? Eu creio que já ficou entendido, né? Até aqui, mas ainda vou ler em 1 Coríntios, que Jesus Cristo, ele foi apresentado pelo apóstolo Paulo, né? E por Deus, né? Jesus foi apresentado por Deus como a verdade encarnada e como sabedoria de Deus, né? A quem chamamos de ciência da verdade. Então, a verdade que é Jesus Cristo, que ele disse, eu sou a verdade, né? A verdade se encarnou
né? A verdade encarnada é chamada Jesus Cristo. Mas a verdade em ciência nós chamamos de sabedoria de Deus. Amém? E eu gostaria aqui também de ler o capítulo 2 de 1 Coríntios e versículo 7, que diz o seguinte: Mas falamos... vamos ler do versículo 6. 1 Coríntios... Eu queria ler o capítulo inteiro, né? Mas acredito que vocês já estão por dentro. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 diz o seguinte: Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Perfeitos aqui é pessoas maduras na fé, tá? Não é perfeito de perfeição, de que nunca erra, não tem nada a ver. É maturidade espiritual, tá? Quer dizer que a pessoa totalmente bem instruída. 1 Coríntios 2, 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, né? Então o apóstolo Paulo está dizendo que a sabedoria de Deus, ela é assunto entre os que são mais maduros na fé, na vida cristã. Não, porém, a sabedoria deste mundo. Olha, o apóstolo Paulo está dizendo que a sabedoria de Deus é assunto, é diálogo entre pessoas maduras na fé. Mas não o assunto da sabedoria deste mundo, tá? Aqui ele está dizendo que a sabedoria, o tipo de sabedoria que ele conversa, não é a sabedoria mundana, não é a ciência da vaidade, tá? E aí ele diz: e nem a sabedoria dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Então, o tipo de sabedoria utilizado para construir a igreja, para edificar o povo de Deus, não pode ser a ciência da vaidade. O tipo de sabedoria que a ciência da vaidade disponibiliza é a sabedoria falsa, tá? E Deus reservou, como está escrito em Provérbios 2:7, a verdadeira sabedoria, que é Cristo ainda, tá? Para quem? Para os retos, que é a igreja, né? Então, a verdade, e aqui diz assim, o versículo 8, né? O versículo de número 7. 1 Coríntios 2:7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes de todos os séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se a conhecessem, se a tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Aleluias. Né? E aí ele diz também que todas as pessoas que um dia buscaram conhecer a verdadeira sabedoria se frustraram. Por quê? Porque a verdadeira sabedoria estava oculta, estava escondida em Deus. Com Deus. A verdadeira sabedoria é Cristo. É o conhecimento sobre Jesus. É a ciência sobre Jesus. A verdadeira sabedoria é a ciência sobre Jesus. A ciência da verdade. É a verdadeira sabedoria que estava oculta com Deus antes de todos os séculos e que nenhum dos príncipes deste mundo chegou a conhecer. Tá? Então, se a verdadeira sabedoria nunca foi conhecida, se a verdadeira ciência nunca foi conhecida, porque ela sempre esteve escondida com Deus, como diz aqui no versículo 7 de 1 Coríntios 2, né? Aleluia, no versículo 8, nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, né? Porque ela estava oculta. Então quer dizer que todos os filósofos,
todos os filósofos, desde o primeiro filósofo até hoje, se frustraram. E se eles construíram alguma coisa, a qual chamaram de sabedoria, foi a falsa sabedoria. Foi o falso conhecimento, a falsa ciência. Tá, irmãos? E aí, Deus revelou a verdadeira sabedoria. Não aos filósofos, não aos reis, não aos príncipes do mundo, mas aos leigos, aos pobres, os humildes. Né? Inclusive, não sei se é em Mateus 11, 25, o Senhor Jesus Cristo, ele se alegra no Espírito Santo e diz assim: ó Pai, graças eu te dou, muito obrigado, porque o Senhor escondeu isso, o Senhor escondeu a verdadeira sabedoria dos sábios, dos instruídos, dos inteligentíssimos desse mundo. Não deixou eles conhecerem a verdadeira sabedoria. Mas o Senhor revelou a ciência da verdade, a verdadeira sabedoria aos leigos, aos pobres, às criancinhas. A criancinhas quer dizer as pessoas imaturas na ciência, que não têm entendimento de nada. Né? Então, essa foi a justiça de Deus. Porque no mundo, na sociedade, é o seguinte: existe os pobres e existe os ricos. Então, os ricos são ricos de bens materiais. Então, o evangelho veio para enriquecer os que são pobres, né? Os que são pobres materialmente, mas enriquecê-los de riqueza espiritual. Né? Então, aqueles que também são muito inteligentes nesse mundo, têm um alto capital intelectual, né? Então estão em disparidade com os que não têm capital intelectual nenhum. Então o evangelho vem para capacitar esses que são ignorantes, que são leigos, com uma sabedoria também, para haver a equidade social, né? Tanto no sentido espiritual quanto no sentido material. Então, quer dizer que o que é povo de Deus não vai sair perdendo nem no capital intelectual, nem no poder aquisitivo, porque estão enriquecidos espiritualmente. Assim como o mundo, as pessoas do mundo estão enriquecidas materialmente. Amém? Então, irmãos, aqui diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2, versículo 9, né? Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu. Presta atenção nisso aqui. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Os que o amam. Né? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, irmãos, o que é que está sendo dito aqui? Está sendo dito o seguinte: o Senhor guardou, escondeu a verdadeira sabedoria, a verdadeira ciência. É de sabedoria e é de ciência que Paulo está falando aqui o tempo inteiro, tá, irmãos? Não se confundam. Não se confundam com esse texto, em nome do Senhor Jesus. Tá? As coisas, as riquezas espirituais que Paulo está citando aí são conhecimento e sabedoria. Tá? A sabedoria que vem de Deus, conhecimento que vem de Deus. Estamos falando da ciência da verdade, que é proveniente de Deus. Da sabedoria de Deus, que provém de Deus. Então, Paulo está falando da origem da verdadeira sabedoria. Que vem para aniquilar, para destruir a falsa sabedoria humana. Amém?
E ele está dizendo aqui no versículo de número 9, de 1 Coríntios 2. As coisas que o olho não vê. Tá vendo? As coisas que o olho não vê. Quer dizer, a sabedoria de Deus, ela não se adquire pelo que você vê, pelo que você escuta. Né? E também, Paulo está dizendo assim, nada que o homem conseguiu pensar foi, em algum momento, a verdadeira sabedoria. Entenderam? E aí diz que a única forma que o homem encontrou para acessar a verdadeira sabedoria foi pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Né? Então, os métodos científicos falharam quando se trataram de conhecer a Deus. Né? Então, os métodos, a metodologia científica, né? O método de Francis Bacon, os métodos filosóficos, como Heráclito, e etc, etc, etc. Quer dizer que tudo aquilo que o homem preparou metodologicamente, fez aqui um método, pá. Agora eu vou estudar tudo por meio desse método. Ele conseguia estudar as coisas naturais, as coisas que ele via, que ele escutava, que ele sentia, que ele conseguia pensar. Mas quando se tratava de Deus, o método se desmanchava, porque o método não dava de conta. Né? Então, Paulo está dizendo que pelos 5 sentidos não é possível conhecer a Deus. Pelos 5 sentidos. Visão, audição, paladar, olfato, pelo cheiro, pelo tato. Não dá para conhecer a Deus. E além do mais, não é nem pelos 5, é pelos 6 sentidos, porque ele fala o coração, que é o cérebro. Então ele diz assim, que nem subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou. Então, aquilo que Deus preparou não foi nem sequer imaginado. Ou seja, o homem não conseguiu atingir o conhecimento de Deus, nem pelos 5 sentidos, nem pelo 6º sentido, que é o pensamento, a razão. Tá? Não conseguiu atingir o conhecimento de Deus. E aí ele diz no versículo de número 10 que a única coisa que possibilitou o homem conhecer a Deus foi o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Tá? Então fique com isso. Por isso, irmãos, todas as profecias que estão aqui escritas, que foram estudadas pelos rabinos, pelos doutores, pelos mestres da lei, foram mal interpretadas. Os doutores da lei, por exemplo, chegavam para Jesus e diziam assim, né, os saduceus que não acreditavam em ressurreição. Em Mateus 22, você pode conferir a história que diz o seguinte, eles diziam, mestre, eu acho que não há ressurreição. Se houver ressurreição, responda-nos esse caso. Ele diz, uma mulher teve 7 maridos, né? E morreram todos 7, depois morreu ela, e na ressurreição, ela será de quem? E aí Jesus fala, em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando fala conhecer ali, ele quer dizer discernir espiritualmente. Não é só o fato de conhecer, porque os rabinos conheciam. Então, não é só conhecer, é discernir no Espírito Santo. Né? Então, irmãos, eu acho que eu já fiz um embasamento muito bom até agora, né? Já está com 34 minutos aqui. A terceira aula, tá? Estamos ainda. Então, esse embasamento é necessário. É muito necessário. Eu não vou continuar lendo, né? Porque acho que já está bem contextualizado, né, irmãos? Então, vamos passar aqui para essa figuração, em nome de Jesus, tá? Aleluias. Então, Jesus, ele é apresentado em carne e em ciência. Você
já consegue concluir isso comigo ou não? Que Jesus é apresentado encarnadamente. O verbo se fez carne. João disse em capítulo 1, né? Versículo 1 de João, do Evangelho de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? E o verbo se fez carne. Né? Versículo 2 ali em diante. E habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a sua luz. Então, Jesus é o verbo que se fez carne. Como Jesus é a verdade, então foi a verdade que se encarnou, né? Então, a verdade encarnada é Cristo. E a verdade em forma de conhecimento é a ciência da verdade, é a sabedoria de Deus, como Paulo disse. Tá? Então, os gregos queriam entender como assim. Queriam entender como assim Jesus é filho de Deus. Como assim? Tem que batizar. Por quê? Então os judeus, né, filosoficamente queriam compreender por que tem que se batizar. É isso mesmo que Paulo está querendo dizer. Né? Os gregos, né, eles queriam compreender filosoficamente quando Cristo morre, o que acontece para que eu seja perdoado? Eles queriam encontrar uma explicação racional. Tá? Por isso que Deus deu o dom da ciência, da verdade. Amém? E é esse dom que, pela misericórdia de Deus, vai nos fortalecer como igreja, como povo único de Deus, irmãos. Então vamos lá. Sem mais delongas, podemos compreender que Jesus Cristo, ele é a base, ele é o alicerce, ele é o fundamento, como eu expliquei no segundo vídeo, no primeiro e segundo vídeo, né? E a igreja é o edifício, né? Porém, para estabelecer o fundamento, quem estabeleceu foi Deus. Deus escolheu Jesus Cristo e disse assim: eis que eu estabeleci em Sião uma pedra já provada, né? E será o fundamento. Assentei em Sião uma pedra. E essa pedra já aprovada, quer dizer, Jesus, que seria o alicerce da igreja. Tá? Então, a verdade encarnada é Jesus, e a verdade em ciência, em forma de sabedoria, em forma de conhecimento, é a igreja. Tá? É a igreja. Então, eu posso entender Jesus como a verdade fundamental. Tá? A verdade fundamental. E posso entender a igreja como verdade edficial. Então, para compreender melhor isso, vamos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3 e versículo 11, né, que diz o seguinte, 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Tá? Então, o fundamento é Jesus. O fundamento é Jesus. Fundamento de quê? Da igreja. Tá? É o fundamento da igreja, do povo. Jesus é o fundamento da igreja. Ninguém pode pôr outro fundamento, tá? A base é Cristo. Então, tudo que eu possa dizer a respeito de Jesus, toda informação verdadeira, toda informação correta a respeito de Cristo, não envolvendo você, entenda. Porque você é igreja já. Eu não estou falando da igreja agora, tá? Então, eu não estou falando aqui, da igreja. Não estou falando dela. Toda informação correta, não errada, correta, a respeito de Jesus, chamamos essa parte da verdade de verdade fundamental. Tá? Verdade fundamental. Mas todo conhecimento correto
relacionada a você, cristão, a você. Tá? Relacionada às comunidades cristãs, relacionadas a todo o povo de Deus. Toda verdade, todo conhecimento relacionado a nós, cristãos. Nós chamamos de verdade edificial. São a mesma verdade dividida em dois pedaços. Tá? Um pedaço dessa verdade é a fundamental. O outro pedaço dessa verdade é a edificial. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vai orando aí, tá? Pedindo para o Senhor abre teu entendimento, que o caldo ele vai engrossar, irmão, em nome de Jesus. Tá? Então deixa eu abrir aqui rapidinho. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Então, a primeira carta de Paulo ao bispo Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: Mas se tardar, para que saibas como convém, tá? Como convém andar na casa de Deus. Lembre que a casa de Deus não é um prédio de paredes. É um povo chamado nação cristã. Amém? Para que saibas como convém andar na casa de Deus, quer dizer, entre o povo que pertence a Deus. Quer dizer, esse povo é o povo, tá? O povo de Deus é a igreja do Deus vivo. Tá vendo? A coluna e firmeza da verdade. Quer dizer que o povo de Deus é a casa de Deus. E o povo de Deus também é a coluna da verdade. E o povo de Deus também é a firmeza da verdade. Então, o povo de Deus é a coluna. A coluna quer dizer o edifício da verdade. Entenderam, irmãos? Então, a verdade, ela se manifesta na pessoa de Jesus e no corpo da igreja. A verdade se manifesta encarnadamente como Jesus e se manifesta também em forma de ciência da sabedoria, em forma de ciência da verdade, aqui na igreja. Então, a ciência da verdade é a própria igreja. Tá? A ciência da verdade é a própria igreja. Mas é preciso que se adquira, né, a iluminação desta ciência em cada membro. Que se acenda a luz do conhecimento da ciência da verdade em cada membro. Cada membro precisa estar acendido, aceso, iluminado com essa luz dessa ciência, para que ele entenda que ele está nessa ciência da verdade. Amém, irmãos? O que eu quero aqui deixar bem distinguido, bem diferenciado, é que a edificação da igreja, que é o conjunto de todas as comunidades cristãs órgãos, ela deve acontecer mediante o conhecimento da sabedoria de Deus, mediante a ciência da verdade. Tá? E nunca mediante a ciência da vaidade. O que é a ciência da vaidade? É você trazer os elementos da ciência humana, da ciência do mundo, para serem objeto de construção aqui, na igreja. Então você se lembra quando eu li no capítulo 3, no capítulo 3 de 1 Coríntios, que Paulo diz assim, que os edificadores devem tomar cuidado na hora de edificar a igreja. Por quê? Porque eles têm que se atentar para o tipo de material, né? Porque o tipo de material usado na construção da igreja deveria só ser ouro
prata e bronze, porque o fogo não vai queimar. Né? E nunca utilizarem coisas que o fogo iria queimar. O fogo é Deus. Né? E Deus, ele vai provar, né? E para aprovar ou desaprovar. Né? Então, quando a gente usa a ciência da vaidade para a construção da igreja, a gente está usando material que é perecível pelo fogo, né? Que é Deus. Então Deus não aprova nada que é feito na igreja para edificação espiritual que provenha da ciência da vaidade, certo? Mas Deus aprova tudo o que vem da verdade edificial. Deus aprova tudo o que vem da ciência da verdade. Tá? Aleluias. Porque o que vem da ciência da verdade é ouro, é prata e é bronze. Mas o que vem da ciência da vaidade é madeira, é palha e é feno. Né? Quer dizer que o fogo queima, quer dizer, Deus desaprova. E aqui o fogo não queima. Deus não desaprova, Deus aprova. Porque o ouro não perece no fogo. O ouro se purifica mais no fogo. Então, a verdade edificial é uma verdade compatível com a verdade, que é Cristo. Tá? Então, a verdade edificial ela é compatível com a verdade fundamental. Tá? Então, a verdade fundamental, que é Cristo, ele aprova totalmente a verdade edificial. Amém? Então, irmãos, se vocês tiverem dúvidas, eu gostaria que vocês pudessem apresentar aí nos comentários, tá? Curta, compartilhe os vídeos, escreva isso aqui, tá? No teu caderno, porque isso aqui vai ficar mais condensado, esses assuntos vão ficar mais densos, tá? Então Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, irmãos. Antes de encerrar, eu gostaria também de mostrar apenas um versículo aqui em Hebreus, que eu lembrei agora, no capítulo 6, quando o escritor da carta aos Hebreus, né? Então, só ler aqui rapidinho para a gente encerrar. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Ele diz o seguinte: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, olha que interessante, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento. Escreva aí, anote, tá? A palavra fundamento em Hebreus 6, 1. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. Porque, enfim, eu não vou dar continuidade, mas aqui, o que é que o escritor aos Hebreus está dizendo? Que a verdade fundamental é chamado em Hebreus 1 de rudimentos elementares, de conhecimento básico, fundamental. Ele chama também de rudimentos da doutrina de Cristo, quer dizer, rudimentos da doutrina de Cristo, quer dizer, o conhecimento fundamental, a verdade fundamental, quer dizer, coisas relacionadas à pessoa de Jesus, não relacionadas a você, mas à pessoa de Jesus, tá? E ele diz assim, já que nós agora encerramos o conhecimento básico, agora vamos avançar para a edificação do povo de Deus. A edificação, crescimento edificial, tá? Então era só isso que eu queria demonstrar, tá bom? Aqui para que você pudesse ser acrescentado nisso, amém? Então Deus abençoe você, irmãos. A paz do Senhor Jesus, fique na bênção, tá? Continue o curso. Eu preciso que você compartilhe com outras pessoas, que você curta, que você comente suas dúvidas, tá bom? Em nome de Jesus, fique na paz e na graça. Graças a Deus.